Bom, pessoal, estou avançando aqui no livro do Walter Longo e tem um debate que eu acho interessante fazer. Eu já estou na página 65, falando de Big Data, a chave da mudança, e passei pelo capítulo A Idade Mídia e o começo da sua jornada. Tenho dito que essa ideia de trabalhar com esses Idade Mídia versus Idade Média é uma forçação de barra. Na minha opinião, uma super forçação de barra, né? Em que você tenta trabalhar com coisas absolutas. E esse eu acho que é um dos problemas do Walter Longo. Ele fala de coisas que se aproximam do que está acontecendo, ele percebe os sintomas, ele vê a nova era, ele consegue trabalhar com, quer dizer, ele não é um Harari que vai dizer que essa nova era é tudo de ruim, toma cuidado, olha aí o bicho vai pegar. Não. O Longo vai se aproximar do Matt Ridley. Ele é otimista, ele vê as coisas, ele quer ajudar, só que ele trabalha com, na minha avaliação, a base conceitual equivocada. Então, a primeira coisa que eu reforço no que eu estou trabalhando é a ideia das coisas absolutas. A gente não entender, né, não entender mídia como fator detonante da história. Ele não opta por isso. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a chegada da internet, inclusive aqui vai falar da chegada do smartphone e depois do Big Data, ele vai dizer da capacidade que você tem de analisar os dados para personalizar os dados, né? Diria que o iPhone, ele coloca ali como o fator detonante e o Big Data como fator consequente. Existe um problema aí de taxa de personalização. Não se fala aqui de aumento populacional, né? Então a gente perde a capacidade de enxergar que nós saímos de 1 para 7 bilhões. Então isso é um fato que não entra dentro de uma avaliação. Pode a gente trabalhar com o futuro sem analisar a coisa mais importante na mudança da espécie, que é o aumento populacional? A gente pode falar de futuro sem entender que nós saímos de 1 para 7, de entender que nós estamos vivendo uma crise demográfica, que o que a gente está tentando resolver nesse século é essa crise demográfica. Dá para a gente eliminar a ideia de que o ser humano hoje precisa de 21 bilhões de pratos de comida? É possível falar da sociedade atual sem falar da população? Essa é uma questão que eu coloco para vocês. É possível a gente fazer isso? A coisa-chave mais importante para a espécie é o dia a dia, a capacidade de produzir. Se a gente aumenta a população, a gente tem essa crise. Então, é possível falar de futuro sem a crise demográfica? Isso é uma coisa. Segundo, é possível falar do futuro sem a gente perceber que a gente está vivendo um fenômeno social recorrente? Que o Walter Longo simplesmente ignora isso, né? A passagem da oralidade, etc., tal, que vai aparecer no Harari, e o Harari também enxerga a revolução, mas não chega nos canadenses. E aqui nós estamos falando, ele está falando da Idade Média, quer dizer, desde o início dos tempos a gente viveu uma Idade Média, tudo era mediano e agora a gente está vivendo a Idade Mídia. Então as bases conceituais, e ele força o tempo todo ele volta o tempo todo para isso. Porque de repente é uma coisa que para ele faz sentido, mas não faz sentido para os fatos. Os fatos não falam isso. Aí ele vai introduzir a ideia do Big Data como grande fator. Ou seja, as organizações hoje, né, com a estrutura hierárquica de hoje, vão conseguir administrar o Big Data para personalizar para as pessoas. Não é o que eu estou vendo na sociedade. Porque no momento que eu vejo como fenômeno social recorrente, eu vejo que existem taxas de personalização que crescem e diminuem com a variação. A taxa de personalização na sociedade ela é um índice que sobe e desce. Se eu aumento a população, a taxa de personalização
e de individualização cai. E aí, se eu centralizo a mídia, ela cai mais ainda. As duas coisas estão ligadas. E se eu apareço com a nova mídia, eu aumento a taxa de individualidade. Não quer dizer que ela vai continuar o tempo todo assim. Se eu continuar aumentando a população, ela poderá cair de novo. Então não é uma idade mídia, é a idade digital. E essa idade digital permite o aumento da taxa de individualização, de individualidade. Eu concordo com ele no sintoma, mas discordo da causa. E aí ele vai colocar a importância do Big Data. Ele vai falar que o Big Data, né, ele vai dar um eixo para o Big Data. E aí o que é o Big Data? O aumento de dados? Capacidade das pessoas entenderem? Não é o Big Data. O Big Data passa a ser a chave dessa nova era. A estrutura de análise, né? Consumidores são, página 71, consumidores são extremamente diferentes entre si, apesar de parecerem iguais. As empresas precisam entender a sua particularidade e, dentro desse entendimento, ter clareza sobre os momentos distintos vividos como cada um deles. Não dá para viver. Não dá para... O Big Data, a ideia do Big Data dentro do modelo da gestão, é impossível uma empresa que trabalha com gestão conseguir trabalhar com essa quantidade de dados. Você tem que deixar o cliente decidir. E aí vem a ideia do novo modelo de comando e controle. E aí sim a gente tem uma nova era. Só que não é uma era, não é a idade mídia. É a idade em que você tem a possibilidade de aumentar, de mudar o modelo de comando e controle para que se possa lidar com essa quantidade de dados. Então é interessante assim, você ter uma pessoa que se aproxima do teu diagnóstico, percebe os sintomas, mas a base conceitual não funciona. E aí o que ele vai... uma pessoa ou empresa, lendo esse livro do Walter Longo, ela vai dizer, eu preciso investir em Big Data. Eu preciso fazer projetos de Big Data para lidar. Ela não vai fazer projetos de uberização. E aí qual é a empresa hoje? Né? Se a gente olhar para as empresas hoje que estão fazendo a diferença no digital, que é o Uber, que é o Airbnb, que é o Mercado Livre, que é a Estante Virtual, que são as empresas que conseguem criar essa exponencialidade, é um centro controlando, usando uma super inteligência central para ver as pessoas trabalhando, ou é, na verdade, assim, é jogar a toalha, porque essa quantidade de dados precisa de um novo modelo de comando e controle. E aí que eu digo, é uma sensação estranha, né? É um livro que você vê a inteligência da pessoa, você vê a sagacidade da pessoa, mas a pessoa está com a base conceitual, na minha opinião, equivocada. Porque ela partiu de um jogo de palavras, que achou legal esse jogo de palavras, idade mídia, idade média, idade média, idade mídia, e a partir desse jogo de palavra ele quer encaixar o mundo no jogo de palavra. Ele parte do jogo de palavra. É um pouco essa intoxicação que a gente tem hoje, né? A coisa do marketing, que eu acho marketing tóxico, porque o marketing não é tóxico. O marketing saudável existe. Esse marketing é um marketing tóxico, que eu parto de um jogo de palavras, eu construo um livro todo em torno do jogo de palavras, eu construo uma teoria por causa de um jogo de palavras. Faz sentido falar de idade mídia quando o ser humano sempre é mídia? Aí você vai dizer, né? E aí você vai dizer, qual é o problema, né? Pô, o problema é que se a pessoa ler o livro do Walter Longo, ele vai ter uma metodologia. A entrega do livro é uma metodologia. O que no final de tudo vai acontecer com o Walter Longo e com todo mundo que lê o livro do Walter Longo teremos que ter uma metodologia. Qual é a metodologia? Aqui, se a gente acabar de ler aqui o capítulo 4, nós precisamos de projetos de Big Data. As empresas atuais continuam iguais, com um projeto de Big Data está bacana. Você precisa então fazer um projeto de Big Data legal. Aí na página 72 ele vai botar: aprimorar os seus processos de análise e relatórios analíticos, melhorar a cadeia de produção e desenvolvimento de produtos,
aprofundar o atendimento da relação cliente-marca, gerar insights mais robustos. O uso de ferramentas de Big Data elimina gastos e amplia as margens de lucro. Ou seja, as empresas elas mantêm a sua cultura administrativa e vão introduzir projetos de Big Data. Esse aqui é o eixo, é a recomendação do Walter Longo. Né? E, na minha opinião, essa recomendação é extremamente tóxica e venenosa para as empresas, por uma questão de análise conceitual equivocada. Não tem jeito, cara. Futurismo é análise, sugestão, análise, sugestão. Então ele não enxerga o novo modelo de comando e controle. E ele existe? Existe. Dá para fugir disso? Dá. Não dá. O Uber não trabalha com Big Data. Ele deixa as pessoas se relacionarem entre si, né? Então isso não se encaixa nisso aqui. Por enquanto, até essa página que eu li, que eu estou aqui na página 85, isso aqui é uma leitura crítica em processo, a recomendação dele é que as empresas têm que se preparar para o Big Data. Esse é o grande fator consequente do nosso amigo Walter Longo. O que vocês dizem?